Olá pessoal, vamos dar aqui início à nossa aula, tá? Concurso Licenciatura em Matemática, disciplina Instrumentação 2, professor orientador Marcelo Teixeira, professor da aula de hoje, que sou eu, Laércio Brito, e nossa aula vamos falar um pouco sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo, pessoal, tá certo? Vamos dar uma palhinha, explicar, fazer questões. Ok, pessoal, vamos dar início aos conteúdos da aula, uma breve história, importância das relações trigonométricas no triângulo retângulo, trigonometria no triângulo retângulo, relações fundamentais da trigonometria, ângulos notáveis, tabela da razões trigonométricas, relações métricas no triângulo retângulo e por último aqui teremos as nossas referências, pessoal. Ok, pessoal, vamos dar aqui a continuidade à nossa aula aqui sobre uma breve história e importância das relações trigonométricas no triângulo retângulo. Para o surgimento da trigonometria, está diretamente ligada aos povos egípcios e babilônicos. Eles utilizavam as razões entre os lados de um triângulo na resolução de problemas cotidianos, mas foi na Grécia que a trigonometria obteve acessão. A necessidade de medir ângulos e distâncias inacessíveis nos problemas relacionados à astronomia contribuiu para o uso da trigonometria como ferramenta auxiliar e surgindo inúmeras aplicações em diversas áreas do conhecimento, onde se é mais utilizado no cotidiano. Sim, também utilizamos quando queremos medir se essa parede está reta, se ela está inclinada, se tem algum defeito na estrutura, possivelmente, e vamos ver em questão também de distância, sombreamento, tá certo? Trigonometria no triângulo retângulo. Define-se as funções trigonométricas, começando pelos triângulos retângulos. O maior lado de um triângulo qualquer é sempre o lado oposto ao maior ângulo, e devido à soma dos ângulos internos de um triângulo a ser 180 graus. O maior ângulo em um triângulo retângulo é o ângulo reto. O maior lado nesse triângulo, consequentemente, é o lado oposto ao ângulo reto, chamado de hipotenusa, e os demais lados são chamados de catetos. A figura a seguir mostra o triângulo ABC, onde A o ângulo alfa, alfazinho aqui, B o ângulo de 90 graus, que também é conhecido como ângulo reto, e C é o ângulo beta, que está aqui, pessoal. E os lados do ângulo AB, que é representado pela letrazinha C, e o BC, que é igual ao ladinho A, e o AC, que tem um ladinho B, aqui, ó. Vamos lá. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. As razões do seno, cosseno e tangente. O que é o seno? Seno de algum ângulo é o que? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos pegar o triângulo anterior. Vamos aqui o seno de alfa, que é o que? Seno de alfa é igual a quem? A sobre B, que é o que? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos inverter, botando o seno de beta aqui, ó, senozinho de beta, fica quem? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é hipotenusa? É B. Vamos lá para o cossenozinho aqui, ó, cosseno agora. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos aqui para o ângulo alfa. Cosseno de alfa. Estamos aqui, ó, cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é hipotenusa? B. Vamos aqui para o cosseno de beta, que é quem? Cosseno de beta é cateto adjacente sobre a hipotenusa, que vai ficar A sobre B. E, por último, a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Temos aqui a tangente de alfa. Tangente de alfa é A sobre C. E a tangente de beta é quem? C sobre A. Estamos aqui, ó, C sobre A. Sendo alfa, vamos lá aqui para o exemplo 1 aqui, o exemplo 1. Sendo alfa o ângulo destacado no triângulo retângulo
abaixo. Determine o seno, cosseno e tangente de alfa. Uma questãozinha boa, pessoal. Então, o que ele quer saber? Determine o seno, cosseno e tangente. Para sabermos ela, vamos para o primeiro teorema que temos, que é o teorema de Pitágoras, que é o primeiro passo a determinar o valor da hipotenusa, que é esse ladinho aqui que a gente precisa saber, é que usando o que? O teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, b ao quadrado mais c ao quadrado. Como é que eu tenho uma hipotenusa que eu quero saber, que aqui fica aqui é nada mais do que o azinho, né? Então vai ficar a ao quadrado é igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado, que são os valores que eu tenho, que são os lados aqui. Que vai ficar 16 ao quadrado, 256, 12 ao quadrado, 144. Somando dá raiz ao quadrado é igual a 400. Tá como potência, passa como raiz. Então, raiz de 400 é quem? É 20. Então, quanto é que mede esse ladinho aqui todinho? Quem é? Mede quem? Só 20. Mede 20. Vamos lá? Agora, já sabemos que a hipotenusa, o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente ao ângulo alfa, aqui, ó, mede respectivamente 20, 12 e 16. Não vamos esquecer esse valor, pessoal. Então, quanto é que vale aqui esse maior lado? Vale quem? Vale 20, não é? Se ele vale 20, então agora vamos calcular seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. O seno de alfa nós já sabemos que é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de alfa é quem? Que é aqui, ó, seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa, que é 12 sobre 20. Simplificando tudo aqui por 4, dá quanto? Dá 3 sobre 3 quintos. Vamos aqui para o cosseno de alfa, que é o cateto adjacente sobre hipotenusa, que fica aqui em 16 sobre 20. Simplificando por 4 também dá quanto? Dá 4 quintos. E por último a tangente de alfa, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, que vai ficar 12 sobre 16, simplificando por 4 também vai dar 3 quartos. Não é, pessoal? Simplesinho. Vamos aqui para as nossas relações fundamentais da trigonometria. Esta é a chamada primeira relação fundamental da trigonometria, pessoal. Ó, dessa forma genérica, podemos escrever seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Também pode ser seno de beta, cosseno de um alfa, de um beta, de um gama. A letra não importa, pessoal. O importante é saber diferenciar cada um. E aqui temos aqui, o seno de beta mais o cosseno de beta ao quadrado mais o cosseno de beta ao quadrado é igual a 1. Ou também pode ser o cosseno de c ao quadrado mais seno de c ao quadrado, não importa a ordem que eles se encontram. O importante é o que? Saber a posição deles, que é ao quadrado, e igualar a quem? A 1. Vamos para a segunda. Esta é a chamada segunda relação fundamental da trigonometria. Dessa forma genérica, podemos escrever, que é o que? A tangente de alfa. Tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Temos aqui o triângulozinho para a gente entender. Quem é a tangente de alfa? Só que aqui temos θ. Quem é o que? Quem é o seno? Quem é o tangente de alfa? Tangente de alfa. Seno de alfa sobre cosseno de alfa. Ângulos notáveis. Existem 3 ângulos agudos que fazem considerações importantes. Estes ângulos, chamados de ângulos notáveis, são 30, 45 e 60. Mas, a partir da aplicação de alguns conceitos, podemos determinar facilmente o seno, cosseno e a tangente desses ângulos. Tabela trigonométrica. Existem 3 valores a seguir que devemos saber. São eles 30, 45 e 60, que são seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Mas aqui, substituindo o alfa por quem? Por 30. Então, vai ficar quem? Seno de 30 é 1 sobre 2. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Passando aqui para o cosseno. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60, 1 sobre 2. Tangente de 30 é raiz
raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 é 1, tangente de 60 é raiz de 3. Tem uns esqueminha, pessoal. Olha, a questão do seno, para vocês decorar. O seno começa com quem? 1, 2, 3. Então, 1 não precisa ter raiz, então raiz em 2, raiz em 3. Tudo sobre 2. Cosseno. Cosseno é o inverso, começa de trás para frente do seno. Então, fica aqui em raiz de 3, raiz de 2 e 1. Tudo sobre 2, não muda. E a tangente também. Fica aqui, ó, raiz de 3. Aí a tangente tem uma pequena mudança, que é o quê? Só raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 é a mais fácil, que é 1. E a 60, tangente de 60, que é só raiz de 3. Não esqueçam da posição, pessoal. Se o seno é 1, 2, 3, o cosseno é 3, 2, 1. Entendeu? Vamos aqui para uma questãozinha para a gente exercitar, que é o que nós precisamos. A fim de estimar a altura de uma montanha, um topógrafo munido de um teodolito e uma trena fez algumas medições e montou o diagrama abaixo. Determine a altura dessa aqui que ele quer saber, H, da montanha. Então, o que ele quer saber nada mais é do que esse Hzinho aqui. Sabemos o quê? Que nós temos aqui, pessoal, aqui, ó, tangente, temos um ângulo de 30 e um ângulo de 45. Qual a melhor forma de saber? Se aqui, primeiro, vamos usar o que nós temos. Se nós temos esse ângulo, sabemos a base dele aqui, ó, que é 12. Querendo saber a altura, então vamos lá. Vamos à tangente. Tangente de 30. Como eu disse, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, mais fácil, é 1. Então vamos lá. H é o que eu quero saber. H é igual a quem? A x. Quem é x? Toda essa partezinha aqui, ó. Toda essa partezinha aqui que eu quero saber, ó. Entendeu? Mas não aqui, ó. Até aqui, ó. Entendeu? Vamos ver aqui, a tangente de 40. Então, H é igual a x, é o que eu quero saber, vezes a tangente de 45. Que vai ser igual. Quem é a tangente de 45? Não é 1? Se é 1, então x vezes 1, próprio x. Então, H é igual a x. Aí eu boto H é igual a x mais 12. Por que x mais 12? Porque eu estou pegando agora essa parte todinha, ó. Toda aqui, ó. Então, eu tenho que somar 12 mais x. Então, H é igual a 12 mais x, que multiplica a tangente de 30. Agora, vamos aqui, ó, tangente de 30. Quem é a tangente de 30? Então, fica H é igual. Por que eu botei outro H? Porque justamente o que eu disse aqui, que H é igual a x. E x também é igual a H. Então, fica H é igual a H mais 12, que multiplica a tangente de 30. H é igual a H vezes, fazendo processo distributivo, então fica H vezes tangente de 30 mais 12 tangente de 30. H é igual a quem? Eu passo aqui o tangente de 30 para cá e fica aqui. H é igual a 1 menos tangente de 30, que é igual a 12, que eu deixei depois da vírgula, fica 12 tangente de 30. Porque eu botei o H em evidência, pessoal. Porque você está aparecendo, porque apareceu 1, porque eu botei o H em evidência. Por isso que ficou, como ele passou de um membro para o outro, ficou negativo. H é igual a 12 tangente de 30 dividido, então ele passa dividindo 1 menos tangente de 30. Então, quem vai ficar? Se você pegar, fazer essa operaçãozinha e botar 12 tangente de 30, só que quem é tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Então, fica 12 vezes raiz de 3 sobre 3, dividido por 1 menos raiz de 3 sobre 3. Que nossa alturazinha, quem é? H é igual a 16,39 metros. Justamente é o que nós queremos saber aqui, ó. Exercício resolvido. Vamos lá, pessoal. Num triângulo retângulo, a hipotenusa média é 8 centímetros e um dos ângulos internos possui 30 graus. Qual é o valor do cateto oposto x e da tangente y desse triângulo? Vamos lá, já sabemos quem é o seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de 30 é igual a x sobre 8. Quem é o seno de 30? 1 sobre 2 é igual a x sobre 8. Fazendo meio pelos extremos, fica 2x é igual a 8. Se está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 8 dividido por 2. E x é igual a quem? Igual a 4.
Isso aí, pessoal. Agora vamos continuar aqui, ó. Então, vamos calcular aqui. A hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Pois é, né? A hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Então, quem é A? 8 ao quadrado, que é igual a 4 ao quadrado mais y ao quadrado. Passando 4 para o primeiro membro, fica 8 ao quadrado menos 4 ao quadrado é igual a y ao quadrado. Resolvendo, fica 64 menos 16, y é igual a y ao quadrado. Y ao quadrado, passando por lá primeiro, invertendo os lados, fica y ao quadrado é igual a 4. Vamos aqui, pessoal, as relações métricas no triângulo retângulo. Aqui, ó. No triângulo abaixo, os catetos medem 8 e 6 centímetros. Vamos aqui, ó, 8 e 6 centímetros. Determina a medida da hipotenusa A, que sabemos que é o maior lado, das projeções M e N e da altura AH. Vamos aqui a primeira relaçãozinha, que é multiplicações de cateto é igual a hipotenusa vezes a altura. Segundo, cateto ao quadrado é igual a multiplicação da hipotenusa vezes a projeção. Terceiro, cateto ao quadrado é igual a projeção vezes hipotenusa vezes a projeção. Presta atenção que b ao quadrado e c ao quadrado muda aqui, m e muda n. Então, b ao quadrado é igual a multiplicação da hipotenusa vezes a projeção m. C ao quadrado é igual a multiplicação da hipotenusa vezes a projeção n. Vamos aqui para o quarto. A altura ao quadrado é igual a multiplicação das projeções mn. 5. A soma das projeções é igual a solução. Hipotenusa ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Primeira relação que vamos usar aqui para resolver, para encontrar a projeção m, a outra projeção n e a altura. Então, o que? Hipotenusa ao quadrado é igual a quem? Que nós queremos saber também. É 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, que vai ficar hipotenusa ao quadrado é igual a 36 mais 64, hipotenusa ao quadrado é igual a 100. Então, A passa com potência, passa com raiz. Então, A é igual a quem? A raiz quadrada de 100 é 10. Temos aqui outra projeçãozinha, que é o quê? Que é o cateto vezes cateto vezes cateto é igual a quem? A hipotenusa vezes a altura. Quem é B? Quem é B? Pode ser 8 e 6 aqui. 8 vezes 6 é igual a 10 vezes H. Quem é A? Né? 10. Pronto. Então, vamos botar o H em evidência, que vai ficar 6 vezes 8 e que vai ficar igual a quem? 4,8 centímetros. Temos outro aqui, cálculo, que é B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção M, que vai ficar, quem é 8? Quem é B? É 8. 8 ao quadrado é igual a 10 vezes M. Então, 8 ao quadrado, 64, que é igual a 10. M, que é igual, botando M em evidência, então passa o que? O 10, dividindo o 64. Então, fica 6,4 centímetros. E temos aqui, ó, M mais N, que é igual a soma das projeções, é igual a quem? A hipotenusa. Então, temos a projeção M, que acabamos de calcular, que é 6,4 mais N, que queremos saber, que é igual a 10. Colocando N em evidência, fica igual a quem? N é igual a 3,6 centímetros, pessoal. Então, N é igual a 3,6 centímetros. Então, vamos lá, o que nós encontramos de tudo, colocando tudo em panos limpos. Vamos lá. Então, A é igual a 10 centímetros, M é igual a 6,4 centímetros, que é uma das projeções, N, que é uma outra projeção, que ficou 3,6 centímetros, e, por último, nossa altura, que tantos estava aqui procurando, que ficou 4,8 centímetros. E é isso aí, pessoal. Obrigado por tudo e boa prova. Espero que todo mundo tire uma boa prova. Aqui estão as nossas referências, tá certo? Valeu, pessoal!